Um bom dia para você, um bom dia para você nessa manhã de terça-feira. E queremos aqui estar lendo então um versículo da palavra de Deus, como temos feito na carta de 1 João, hoje no capítulo 5, a partir do versículo 16. Estamos lendo toda essa carta de João e estamos chegando aqui já quase no final dela. Então hoje, 1 João, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Amém? O nosso tema aqui de hoje, diante dessa palavra, é o que fazer diante do pecado de outra pessoa. O que fazer diante do pecado de outra pessoa. De maneira mais pontual, o que fazer diante do pecado de um irmão nosso na fé. João ele escreve aqui sobre isso. João ele escreve sobre esse tema, sobre esse assunto, nesses versículos. E a orientação aqui da palavra de Deus é para que a gente venha orar por essa pessoa. É que a gente venha interceder por essa pessoa que praticou o pecado, que caiu no pecado. João escreve aqui que é para nós pedirmos a Deus, para nós intercedermos a Deus por essa pessoa, para que Deus lhe dê vida, ou seja, para que Deus levante essa pessoa, para que Deus perdoe o pecado dessa pessoa. Essa é a nossa atitude. Nós devemos orar, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão, quando estava sendo apedrejado por causa da sua fé, ele orou e falou: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. Nós temos exemplos aqui bem claros na nossa Bíblia. Nós devemos orar pelas pessoas que caem em pecado. Nós devemos orar, nós devemos interceder a Deus para que essa pessoa venha se arrepender, para que essa pessoa venha abandonar esse pecado e Deus venha restaurar a vida espiritual dessa pessoa. E João, ele é mais específico, ele traz aqui mais detalhes, que é para fazermos isso com aqueles que cometeram pecado que não leva à morte. Para aqueles que cometeram pecados que não levam à morte, é para orarmos. Mas para aqueles que cometeram pecado para a morte, por esses não devemos orar. João, ele não explica aqui, ele não detalha que pecado é esse. De maneira geral, todo pecado é mortal. De maneira geral, todos os pecados nos levam à morte espiritual. Mas João aqui ele fala de um pecado específico, que é um pecado que leva à morte. Na prática, é muito difícil de nós identificar que pecado é esse. Pois só Deus conhece o coração de uma pessoa. Só Deus conhece plenamente o coração de uma pessoa. Então, diante disso, diante dessa dúvida, cabe a nós orar
por todos. Cabe a nós interceder por todos. Porque geralmente a misericórdia de Deus e o amor de Deus são muito maiores, vão muito além daquilo que nós imaginamos. Amém? Vamos orar a Deus então. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer o Senhor aqui pela leitura da Tua Palavra e que nós possamos estar meditando aqui na Tua Palavra, aprendendo aqui com a Tua Palavra. E quando estivermos diante de alguém que caiu em pecado, que pecou, que possamos, meu Deus, estar intercedendo, orando por essa pessoa, para que essa pessoa venha abandonar esse pecado, venha vencer esse pecado, para que Deus perdoe e para que Deus renove a vida dessa pessoa. De maneira especial, um irmão nosso na fé, Deus. Que possamos colocar, nos ajuda, Deus, para que a gente venha colocar em prática esse ensinamento que é da Tua Palavra. E nós apresentamos também que o nosso dia, diante do Senhor, apresentamos a nossa vida, pedindo a Pai que o Senhor esteja nos abençoando, pedindo a Pai que o Senhor esteja nos guiando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Nos livra, Deus, de toda maldade, de toda injustiça aqui desse mundo, Pai. Nós entregamos tudo diante do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de encerrar, eu quero fazer um convite para você. Nesse final de semana, nós vamos ter ali na igreja uma programação muito especial. Os nossos pastores e os nossos missionários estarão reunidos esse final de semana. Pastores e missionários de Rondônia, do Espírito Santo, das cidades aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Uruguai, estarão todos reunidos nesse final de semana. E no domingo nós vamos ter um culto especial. Esses homens de Deus vão estar ali orando pela tua vida, intercedendo pela tua vida. Vai ser um culto muito bonito, vai ser um culto muito especial, e nós queremos convidar você, e mais do que isso, queremos incentivar você a estar conosco nesse próximo domingo, às 18 horas. Até o horário vai ser especial. Vai ser às 18 horas. Nós queremos incentivar você a estar conosco, então, nesse domingo, ali na Rua Uruguai, 2104, em frente ao antigo Hospital do Iote, hoje Hospital São Vicente. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.